Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a carência. A carência, eu coloquei inclusive aí no título, né? Me separei e me sinto carente. O que fazer para suprir essa necessidade? E, literalmente, quando a gente fala suprir essa necessidade, a pessoa que está carente, ela sente esse vazio como realmente uma necessidade a ser suprida, né? Eu preciso preencher esse vazio. E com isso, meus irmãos, muitas pessoas estão tomando más decisões e tomando más escolhas e chegando até a se envolver com outras pessoas, trazendo para si ainda mais julgos espirituais e muitas vezes não só o julgo espiritual, como também o julgo para o casamento em si, né? Por incrível que pareça, muitos homens se envolvem com outras mulheres, mas na cabeça dele o homem fazer isso é natural, isso é do homem. Mas quando uma mulher se envolve com outro homem, o machismo, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquele ego do homem começa a olhar essa mulher como mais uma. Então, tem também esse lado. E muitas pessoas, com toda certeza, estão passando lutas maiores e vão colher lutas maiores no seu deserto por conta de falta de vigilância. Então, aprender, né, a suprir a carência é extremamente importante. E muitas vezes essa carência não é para ser suprida, né? E quando eu digo suprir, é na questão de preencher. Nós não somos seres incompletos, nós somos seres completos. A gente só precisa encontrar essa plenitude dentro de nós. Então, ainda que a carência seja algo natural, e a carência, ela não é só apenas a falta de companhia, né? Mas é um vazio emocional que todo ser humano sente. E muitas vezes esse vazio emocional, ele não começou no casamento. Por incrível que pareça, né? Nessa área que eu trabalho, que são os relacionamentos, o que eu mais vejo são pessoas que já estavam separadas, né, ou distante e muitas vezes carente, casada, tendo o cônjuge ali do seu lado, né? Por isso que muitos homens, eu falo homens porque a maior probabilidade em quantidade são os homens que saíram de casa, saíram por esta carência. Nem todos os homens saíram por conta de porque realmente eram adúlteros, né? A maioria estava mesmo era carente e encontraram os lábios como favo de mel, como diz lá em Provérbios, né? Numa mulher adúltera, né? Que ela é bajuladora, que não critica. Então esse homem começa ali se encapsular na sua carência e começa a dar então espaço para o errado. Mas quem ficou precisa então se cuidar também. Eu poderia falar aqui para vocês, sei lá, 5 maneiras de evitar a carência, né? Então, cultive o amor próprio, invista em atividades que te façam bem, conecte-se consigo mesmo, né? Essas situações que a gente vê muito no YouTube, se você for procurar um tema como esse. E realmente isso faz parte, né, do mindset do ser humano, né? Suprir, né? Porque nós somos completo. Então, trazer esse tipo de situação que eu estava brincando aqui é natural, não está errado, não. Não estou dizendo que esses áudios estão errados. Mas o que que eu quero ensinar a vocês? Com base no deserto. Quero ensinar com base de quem viveu e de quem acompanha pessoas no mesmo estado que vocês. O que realmente funciona? Como é que eu vou falar para vocês cultive o amor próprio? Invista em atividades que te façam bem, né? Se conecte consigo mesmo, ou seja, tem várias formulazinhas. Como é que faz isso? Você fala, tá bom, isso daí eu já sei, mas como é que é isso na prática? Ou o que que eu deveria fazer? Porque eu realmente olho para a minha vida sem a estrutura que eu estava construindo ou achava que eu tinha, que era família, né? Que meu marido faz parte desse contexto, eu me sinto perdida. Hoje, em especial, eu acordei com um tema na cabeça, você ter uma parceira de oração, e fui lá no grupo, no nosso grupo, e falei um pouco sobre isso, né? Incentivando. Desde ontem, eu peguei por algumas falas uma moça que eu vejo que ela está muito carente,
e falei para ela em uma das conversas que ela precisava encontrar uma parceira de oração. E por que que eu incentivei isso e hoje levantei essa bandeira lá no grupo? Porque muitas pessoas caem em- com outras pessoas porque estão carentes. E ultimamente tem me chegado muitas histórias, né? Me chegou duas histórias nos últimos, eu acredito que nas últimas semanas, de duas pessoas que eu, né, conheci a história de alguma maneira algum tempo atrás e essas pessoas, por carência, acabaram se envolvendo com uma pessoa, inclusive uma delas foi uma única noite que teve com a pessoa e acabou grávida, né? Graças a Deus, o bebezinho nasceu saudável, a pessoa não assumiu assim, né? Registrou, mas não é um pai presente, porque na cabeça dele foi apenas uma noite, e o marido está se aproximando, então eu até dei uma respirada. E eu não estou falando isso aqui para vocês para incentivar a fazer, né? Mas que para também dizer para vocês que as histórias tristes, ainda que Deus tenha prometido, elas vão ter final feliz. Mas a gente precisa saber que vai existir uma consequência, né? Ela tem dois filhos com o marido e agora um filho dessa, vamos chamar assim, aventura. Então, o espinho da carne dela vai existir para sempre. Ela vai voltar para sempre com o espinho na carne, né? Nós tínhamos também uma moça lá no grupo que tinha uma história parecida, que o marido saiu de casa e ela se envolveu com um amigo do trabalho, engravidou, e até hoje, depois de muitos anos, e essa história já tem mais de tem uns 4 anos ou mais, até hoje o marido e esse rapaz, eles lutam mesmo, assim, brigam por causa da criança, porque o pai quer ter contato, o pai meio que ficou ligado na moça, e quer ter contato, então eles brigam. E a carência, meus irmãos, a gente precisa entender que ela pode levar a essas situações, tá? Então por isso que a gente tem que cuidar. Por que então que eu falei de uma parceira de oração? Isso é bíblico? Totalmente bíblico. Tem o livro de Ruth, que é a nossa passagem, nossa leitura de hoje, e a gente pode levar esse livro de muitas maneiras, mas uma das maneiras que me chamou a atenção muitas vezes foi essa parceria, né, que a Ruth teve com a sua sogra, com a Noemi. E Noemi, ela estava literalmente vivendo um deserto na vida dela. Vocês imaginam que ela saiu da terra dela com o marido e com os filhos, né? E ali o marido adoeceu e morreu, os filhos já estavam casados, e aí de repente os filhos também morrem. E aí ela vai então de volta para sua terra, né, da onde ela veio. E ali ela vai falar que Deus trouxe sobre ela esse mal, né, que ela não é, que não sabe por que chamam ela por esse nome, né? Porque na verdade ela é Mara. Mara significa amarga. Ela se transformado numa pessoa amarga. E você percebe a tristeza imensa que ela está vivendo ali, que é um deserto. Esse deserto que nós estamos passando, que você entra no Uber, você fala para o Uber, você entra no mercado e você fala para a pessoa, ah, você pode pegar esse litro de leite aqui para mim, porque meu marido separou de mim, né? A gente fica assim, o que que é isso? É carência. Nós estamos querendo, entre aspas, estou fazendo aspas aqui, que alguém nos cuide, né? Então nós chamamos a atenção de outra pessoa através da dor, que a pessoa vá me consolar, que a pessoa traga esse consolo nas palavras, no cuidado que vai me ajudar ali, né? Eu dei a brincadeira do leite, né? Que vai pegar para mim e nisso eu vou me sentir um pouquinho cuidada. Então, meus irmãos, nada melhor do que você ter um parceiro de oração para vocês que são homens e para as mulheres uma parceira de oração. Eles vão fazer bem para você. Pessoas que estão vivendo o mesmo deserto vão te acolher, vão falar coisas que às vezes você precisa. Se você precisar falar, a pessoa vai te ouvir e que seja recíproco, né? Você fala, a pessoa ouve, você fala, né? Eu falei a mesma coisa, né? A pessoa fala e você ouve. O que que eu quero que vocês entendam? Uma das maiores bênçãos que eu tive no meu processo foi ter conseguido uma parceira de oração. Gente, ela é uma bênção na minha vida até hoje, uma amiga, sabe? Eu fui lá, depois de um bom tempo, eu fui lá visitá-la, conhecê-la pessoalmente. Agora ela vai vir também para o aniversário
da minha filha, e ela se tornou uma grande amiga. Ela sabe todinha a minha vida. Muito dos áudios que eu gravei aqui para vocês, eu conversei com ela para lembrar as histórias, para ela me relembrar, para a gente lembrar junto. Mas quando eu estava vivendo, ela é aquela pessoa que me fazia aterrissar muitas vezes, sabe? Assim, não faz isso, amiga, que eu acho que isso vai dar ruim. Aí às vezes acontecia alguma coisa com meu marido, eu corria e falava para ela, às vezes acontecia alguma coisa com o marido dela, ela corria e falava para mim, e ali a gente, nossa, que não sei o quê, mas aí mais para frente, quando a gente precisava lembrar das histórias antigas, né, para posicionamento ou para qualquer outra coisa, era outra, com a outra que a gente conversava. Então a gente não só se tornou amigas, parceiras de oração, porque a gente fez muita oração na madrugada, muita, a gente fez muita campanha, né? Vocês gostam do nome campanha? A gente fez muita campanha na madrugada, muita oração em concordância. Nós ligávamos uma para outra e a gente fazia oração em concordância. A gente comprou um livro de oração, então a gente orava e a outra concordava, e assim por diante. Eu batalhava por ela, ela batalhava por mim. Nós nos levantamos muitas vezes, né? Eu estava aqui falando isso para você, lembrando que a gente se torna tão parceiro, né, nesse processo, e eu lembrei do dia que meu marido foi sequestrado, né? E como ele tinha sumido de celular, e aí eu estava bastante preocupada, não sabia o que fazer, mas aí tinha dentro de mim também aquela insegurança que vai que viajou com a Amy, né? Mas não fazia sentido nenhum, porque era no meio da semana, viajar assim do nada, mas você também sumia assim. E aí eu lembro que eu ali bem preocupada e ela que me ajudou, sabe, assim, a colocar a cabeça em ordem. Eu lembro que ela falou assim para minha amiga, dá um número de telefone aí dele que eu vou mandar uma mensagem falando, oi, fulano, sabe assim, um nome nada a ver com o nome dele, né? Oi, fulano, tudo bem? Aí ela falou, aí eu vou ver se a mensagem vai entrar e ele vai responder. Se ele responder, ele tá bem, aí você já fica tranquila. E aí ela mandou a mensagem para ele e não saiu o segundo tiquezinho lá, né? Só o primeiro lá que apareceu, ou seja, que foi enviado. O segundo significa que a outra pessoa recebeu. E ali não saía, não entrava, na verdade, nesse segundo tique, e ali a gente teve certeza. Ambas tivemos certeza que alguma coisa havia acontecido, que ele podia estar no hospital, que ele, se ele tivesse sido roubado, ele já teria dado um jeito de me avisar, mas a gente sabia que esse homem acordado não estava, né? A gente ainda falava assim, não, tem que ter acontecido alguma coisa, meu Deus, será que. Mas assim, mesmo assim, não tinha passado na cabeça que podia ter sido um sequestro, né? Mas ela foi quem me ajudou a pensar o que fazer ali na hora, né? Ela que me deu a ideia de tipo, amiga, vamos tentar ligar na empresa, sabe? Sei lá, não tem ninguém na empresa que tenha contato. A gente foi fazendo junto ali o que fazer de maneira coerente, sabe? Então, um parceiro de oração é para se tornar realmente uma pessoa íntima, né? Como essa amizade aqui entre Ruth e Noemi, que vocês percebem que Noemi libera a Ruth. Eu vou ler um pedacinho, que vocês sabem que o canal é do Senhor e a gente precisa trazer palavra para ensinar vocês. Então, assim, você percebe essa fidelidade, que uma ajuda a outra a pensar. E Noemi fez exatamente isso com Ruth. E, gente, Ruth nada mais é que antepassado ali da linhagem de Jesus, né? Ele veio dessa linhagem. Então imagina quanto você realmente ter ao lado uma pessoa que, num momento, Noemi estava precisando de Ruth, mas depois, com a sabedoria que que Noemi tinha, ajudou a Ruth no caminho dela. Então Ruth não voltou para os pais como a outra nora de Noemi voltou, e não se sabe mais nada sobre ela. A Bíblia não conta, mas a história de Ruth não acabou. Então, a gente precisa muitas vezes de uma pessoa para segurar nas nossas mãos, para caminhar com a gente em oração. O dia que eu não estava bem, ela orava por mim. O dia que ela não estava bem, eu orava por ela. Às vezes, só da pessoa falar um bom dia para você, bom dia, como é que você tá? Você já supra a necessidade de falar com o Uber, com uma pessoa no mercado. Entende? Você já supra a necessidade de falar com a mãe as coisas que você não deveria expor para sua mãe, por exemplo. Por quê? Porque você vai estar falando sobre o seu problema com alguém. Gente, se torna uma terapia. Se torna literalmente a outra pessoa o seu psicólogo. Seu psicólogo. Então,
Quem quiser, coloca aqui nos comentários esse vídeo, ó, procura uma parceira de oração, ó, mulher com mulher e homem com homem, gente. Não pode tampouco misturar as coisas, tá? Porque senão vocês carentes começam então a confundir, começam a dar demais. Ah, mas ele nem é bonito, não importa. Ah, ela nem é bonita, nem é atraente, gente, não importa. Não caiam na cilada. Não pode, mulher não tem amizade na intimidade com homem, homem não tem amizade na intimidade com mulher. Isso vale também para outros amigos. Ah, mas eu já tenho, Sheila, minhas amigas, sabe? E elas vão na igreja de vez em quando comigo. Gente, se a pessoa não está passando pelo mesmo deserto que você, ela muitas vezes ela não vai suprir aquilo que você precisa. Você vai ficar com vergonha de estar sempre falando desse assunto com ela porque ela provavelmente já está começando a querer te aterrissar, colocar, olha, você tem que parar com isso, tem que deixar de sofrer, você tem que viver. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que caíram nessa cilada de até tentar se envolver com outras pessoas, e eu sempre pontuei. O maior problema é que a única pessoa que você pode falar abertamente sobre o seu problema é comigo. Só que comigo você está 1 hora e meia na semana. Então, você passa muito mais tempo com elas e elas te incentivam. E a gente procura a aprovação das pessoas. Como ser humano, nós procuramos ser aprovado por outras pessoas. E aí as outras pessoas começam o quê? A nos convencer. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Todo mundo pensa assim. Desde criança que a gente ouve a mãe falar, "Ah, você não é todo mundo." Por quê? Porque a gente vive para agradar as pessoas. Não tem jeito, isso é do ser humano. Então, precisamos estar em um convívio maior com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós. Para quê? Para continuar firme, para continuar seguro. Eu já vi gente se perdendo totalmente por conta que passou, foi viajar com uma amiga mundana e a pessoa voltou com a cabeça totalmente virada, gente. Totalmente virada. Eu já vi pessoas se perder literalmente porque se envolveu muito tempo com uma pessoa com a cabeça mundana. Muito tempo que eu digo são algumas semanas. Não precisa de muito tempo, não. Por quê? Porque a vida da pessoa parece muito emocionante. Então a gente precisa entender que é um tempo de dor, de luto, de sofrimento, de amargura, mas se a gente passar com alguém, vai ser mais fácil. Gente, foi eu abrir esse áudio para gravar, o vizinho começou com a furadeira. Impressionante, né? Nunca gravo quando grava, mas não tem problema não, que isso é bênção. Se a gente está incomodando, é bênção. Obviamente, que eu não estou falando do vizinho, né, gente, que eu estou incomodando. Então, assim, vamos ler a palavra, gente? Então, lá no livro de Ruth, eu vou ler a partir, no 1, a partir do versículo 9. Vou ler um pouquinho antes, tá? Porque, como eu sei que algumas pessoas não conhecem, então é importante, né? Vou ler a partir do versículo 6. Então, aqui no versículo 6, né, já Noemi e Ruth já vão partir para Belém. Mas olha a história que antecede isso, diz assim no 6. Aqui o marido já havia morrido, né? E os filhos também. Aí diz assim, ó. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Porque Ruth, quando tinha saído da terra com o marido, foi fugindo da fome, né? Então ali já tinha passado o tempo de escassez que Deus tinha punido as pessoas. Aí diz assim, no 7. Assim ela saiu do lugar aonde havia morado e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, aqui elas já eram todas viúvas. Aí diz assim: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas para com os que morreram e comigo. Então, aqui a Ruth estava abençoando as noras, porque tradicionalmente, quando a mulher se casa, ela passa a fazer parte da família do marido. Então, é como se a Noemi estivesse dando a bênção delas para elas seguirem a vida delas em paz, né? E por que que ela faz isso? Ela vai explicar, diz assim no 9. O Senhor faça com vocês, faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido.
Então, ou seja, ela estava abençoando por elas serem viúvas para se casarem novamente, né? Liberando elas para isso. Aí diz assim: e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que se casem com vocês? Porque era a tradição, né? Lá tem o filho de Judá, que era filho de Jacó, neto de Jacó no caso, que o filho morreu, né? Deus mandou matar por conta que ele era perverso. Então, Judá teve que dar outro filho para Nora, né? E aí esse outro filho desperdiçava a semente, e aí Deus também mandou matar. Então, aí, como o outro filho que seguia era muito jovem, então Judá, com medo, né, de que a maldição tivesse nessa moça, mandou ela de volta para a casa dos pais e falou: quando este crescer, eu mando te chamar novamente para casar-se, né, com você. Então era uma tradução, né? Por quê? Porque a moça já fazia parte daquela família e precisava deixar filhos, né? Para aquele irmão, por primeiro que ela se casou. Então por isso que tinha que casar com o irmão, porque aí os filhos seriam daquele irmão que morreu. Então aqui é a tradição que a Ruth está falando, né? Que deveria acontecer. Desculpa, a Noemi está falando que deveria acontecer. Mas ela fala: eu já sou velha, não tenho como ter filhos para dar a casar a vocês, né? Então volte, vai viver a vida de vocês. Então aí diz assim: voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu tivesse, não tenho esperança. E ainda que eu dissesse, desculpa, não tenho esperança. Ou ainda que se casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Então, ou seja, ela falou: mesmo que se eu casasse nessa noite, né, dando exemplos, obviamente, será que vocês iam esperar todo esse tempo até que esse rapaz, esses meninos crescessem para vocês se casarem? Um preço muito alto, no caso, ela está colocando, né? Aí, na continuação, diz assim: ó, ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, né? Então, Orfa, que era uma das noras, se despediu, mas Ruth decidiu ficar. E ali Deus virou toda a história, né? De Ruth e Noemi. Aí diz assim, ó: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E aonde quer que a senhora pouse, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Percebe que aqui ela literalmente havia abraçado a fé em Deus e por isso que Deus mudou a história, né? Por isso que a gente precisa entender que aqui, quando eu dei o exemplo, por exemplo, a vocês, de que eu vejo que, por exemplo, uma paciente que chegou a se envolver com outra pessoa, porque eu vi as amigas não são mundanas, não, tá? São amigas que vão à igreja. Mas percebe que eu falei, vão à igreja. Gente, eu fui à igreja por 20 anos. Fui à igreja, né? Hoje eu tento ser a igreja. Então é diferente, por isso que aqui fala: o seu povo será o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então a gente precisa caminhar com pessoas na mesma fé. Então o que que seria o seu Deus é o meu Deus? Eu posso dizer que é uma pessoa que crê naquilo que eu creio? É óbvio, né? Então, por exemplo, Deus para mim, ele é exclusivista, tanto que lá nos mandamentos ele deixa muito claro, já começa assim, ó: eu sou Deus e não há outro além de mim. O que que é isso? Exclusividade. Então, se a gente está falando de um Deus que ele é exclusivo, que ele pede exclusividade, e dentro daquilo que eu creio,
que o meu Deus me pede é literalmente para eu lutar pela minha família e pelo meu marido, por que que eu vou me envolver com pessoas que acreditam que eu tenho que me casar de novo, que eu estou perdendo tempo, que eu deveria estar num relacionamento, que eu deveria estar curtindo mais, sendo que nesse momento de deserto é um momento para eu me entregar mais a Deus, reparar os danos que eu fiz na minha vida, as escolhas que eu fiz, me renunciar aos meus pecados, renunciar à minha carne, renunciar à minha autossuficiência e ser mais dependente de Deus, né? Então eu preciso de pessoas com o mesmo propósito, do qual o Deus dela é o meu Deus. Porque se eu for caminhar com pessoas que veem diferente a palavra do Senhor, é óbvio, gente, o mundo é muito mais forte. O mundo é forte demais, gente. Por quê? Porque tudo vai contra a palavra de Deus. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Satisfazendo a carne. E o que Deus mais quer de nós é que nós matemos nossa carne, para que a gente seja elevado espiritualmente, para nossa salvação, mas para a gente ter também uma vida aqui na terra plena. Então, nós precisamos entender que andar com pessoas que estão na mesma direção que a gente. Por isso que eu tenho falado que a melhor maneira da gente suprir as carências aqui, né, é literalmente ter uma pessoa para a gente se envolver, uma amiga de oração que a gente vai estar envolvida. Como você era antes do teu marido? Você tinha amizade, você estava vivendo, você estava projetando um futuro, estudando, trabalhando, tendo perspectiva de futuro. Então você estava mantendo a chama da esperança de um amanhã melhor. Hoje não, hoje você está tendo que lidar com o luto, né, com o abandono, com a rejeição, com o repúdio que você está vivendo. Então hoje você precisa estar literalmente mais escondida debaixo das asas do Senhor e com as pessoas certas. Então, de falar, de colocar para fora, de se expressar e poder falar livremente aquilo que você sente, porque uma das coisas que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente vai falar das nossas dores e nós não vamos ser compreendidas. Gente, a dor do luto, da separação, ela é a pior dor que existe. A pior dor que existe. Por quê? Porque se a pessoa tivesse morrido literal, você ia ter muitas pessoas ao seu lado, chorando por aquela perda. Mas a pessoa não morreu, pelo contrário, ela saiu falando que ia ser feliz. Então, quem torce, quem gosta da pessoa, fala: não, tá certo, tem que ser feliz. Aí você vê as pessoas, inclusive, apoiando o outro, sendo que você está sofrendo, e ninguém te apoiando, porque as pessoas também, por um lado, querem que você seja feliz. Então elas vão falar: não, você precisa ser feliz, e você não estava feliz tampouco, né? Então é uma dor que a gente geralmente vai viver sozinha. Vamos passar sozinhos e que vamos ser incompreendidos. Então nós precisamos de pessoas no mesmo processo que nós, tá? Então por isso que eu falei, deixei aqui os comentários, fala aqui no comentário, eu quero uma parceira de oração, eu quero um parceiro de oração. Aí quando alguém te responder, troca, né, rede social com essa pessoa, coloca seu arroba da sua rede social, seu e-mail, não coloca número de telefone, porque como é uma rede, né, social, não é legal você colocar seu número de telefone, mas coloca seu e-mail, coloca o arroba do seu Facebook, do seu Instagram, e fica ali, né, atento para quando a pessoa te responder, e ali vocês sim começam a conversar, dar uma ajuda uma para outra. Tem os nossos grupos que você pode entrar, né? O nosso grupo de acolhimento. Eu vou ver se deixo o link aqui para você. Aí lá você entra. Se você quiser uma pessoa para ser sua parceira de oração, já entra, né, gente? Eu preciso de uma parceira de oração. Por quê? Porque ali você vai fazer uma amizade livre, tá? E aí vai ser a história como Ruth e Noemi. Noemi estava como, gente? Depois de tudo que ela tinha vivido, ela estava literalmente amarga. Por isso que ela fala: me tornei Mara, Deus me fez Mara, ou seja, Deus me fez amarga. Mas tudo que a nora dela, que segurou na mão e falou: não, minha sogra, vamos juntos. Aí ali a sogra falou: vai lá. Pega os milhos lá, vai lá colher os milhos que eles estão deixando caído no meio do campo. Chega o mais próximo que você puder do meu primo Boaz, e ali você fala para ele sobre o que está acontecendo. Então Ruth foi, né, com a cabeça que a sogra tinha, da sabedoria de uma mulher mais velha, e fez todo o plano até se casar então com Boaz e voltar a ter uma família, né, com um homem de Deus, da qual veio ali essa linhagem abençoada. Então, meus irmãos,
Vocês estão carentes? Se envolvam com as pessoas certas. Porque se vocês não suprirem essa necessidade de falar e só ficarem ouvindo pessoas que vão literalmente massacrar vocês com você tá errado, você precisa viver e não ficar nessa espera, ou seja, falando coisas contrárias, elas vão matar essa esperança da família, né, de vocês lutarem pela família. E quando vê os seus olhos já estão naquilo que elas te direcionaram. Então, quer ter, né, suprido essa necessidade? Se envolva com uma amizade sincera, que você pode falar livremente. Tomara vocês consigam uma pessoa da mesma cidade para se encontrar, para ir no shopping, para ir num passeio com os filhos num parque, fazer alguma coisa. Se não, nem que seja ali no celular, você saber que no momento que você estiver angustiado, você puder falar, né? Quantas vezes eu entrei no Uber e não falei mais nada pro Uber, mas estava mandando mensagem para minha amiga e batendo um papo com a minha amiga. Gente, sério. Vai ser um presente de Deus para a vida de vocês. E eu espero de todo o coração e libero palavras, né? Que vocês encontrem uma pessoa assim para vocês, para chamar de minha amiga. Hoje ela faz parte do meu ciclo de amizade mais íntimo que eu tenho. Sabe aquele amigo mais chegado que irmão? Foi a minha parceira de oração. Sheila, vocês nunca brigaram? Ô, gente, vocês não me conhecem. Eu sou uma pessoa que eu literalmente sou muito imponente no que eu falo, então é óbvio que já teve briga. Sheila, vocês nunca deixaram de se falar? Não por briga, né? Mas porque as duas estavam muito envolvidas, principalmente no crescimento profissional, ali a gente deixou um período de tempo assim, sei lá, já chegamos um mês, 2 meses sem se falar, mas sempre, gente, a gente volta a se falar como se a gente tinha dado boa noite ontem à noite, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam que é extremamente necessário essa ajuda, tá? Vocês terem uma pessoa assim. Eu espero ter motivado vocês, tá? Orem por mim, orem pelo canal para que eu traga mais conteúdo para vocês e vai ser bênção. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Torço mesmo, assim, de todo o coração, declaro sobre a vida de vocês que vocês tenham uma amizade para chamar um amigo mais chegado do que irmãos, tá bom? Que Deus abençoe muito. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.